Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, nós estamos de volta com o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião, assuntos afins. E como sempre, eu tenho que pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreva, isso é muito importante. Gente, vocês não fazem ideia como é importante para o algoritmo que o canal tenha inscritos, isso aumenta as visualizações, isso aumenta a entrega, e não somente inscritos. Se você gosta do conteúdo, ou mesmo que você tenha alguma observação, deixe o seu comentário aqui. Ainda que a observação seja contrária àquilo que eu estou falando, ela será bem-vinda, desde, é claro, que seja uma observação educada, tá bom? Então deixe o seu comentário, deixe o seu like também, se você gostar do conteúdo, e a gente quer alcançar cada vez mais e mais pessoas com o canal Rodrigo Silva Arqueologia. Então que Deus abençoe você e sua vida. Hoje eu vou falar sobre dois assuntos. Em comemoração ao Dia da Mulher, eu já homenageei a minha esposa e quero homenagear também a todas as mulheres que estiverem assistindo esse vídeo através de uma anotação de algumas mulheres quase anônimas na Bíblia, mas que tiveram uma história de vida que marcou gerações. E olha, eu não me recordo de ter ouvido nunca um sermão sobre essas mulheres, exceto o que eu próprio fiz, tá certo? Então você vai conhecer um pouquinho quem são essas mulheres anônimas da Bíblia, a importância dela, como elas modificaram a história da humanidade para melhor, a meu ver, e talvez você vai se identificar com algumas delas também. Seja você mulher, seja você homem, não importa. O que importa é a história de vida, a lição de vida que essas mulheres nos trazem. E também, antes de entrar nesse assunto, eu vou dar para vocês um pequeno feedback do que eu testemunhei nesse último final de semana lá em Juiz de Fora. São histórias assim, gente, que mexeram muito comigo. E você sabe que o Bíblia Comentada está numa campanha esse mês para que nós consigamos enviar mais recursos para as vítimas de Juiz de Fora e também arredores. A gente fala muito de Juiz de Fora ficou assim no holofote, no centro do holofote das reportagens, mas não foi só Juiz de Fora que foi afetado. Ubá foi afetada, outras cidades ali pequenas da região. Então nós estamos tentando ajudar um número cada vez maior de famílias através da ADRA. Então, eu já vou começar mostrando para você algumas imagens do que eu vi lá. Eu coloquei muita coisa, eu postei no Instagram, em forma de story, eu abri uma live lá, mas quero compartilhar com vocês algumas imagens do que eu vi. Então, assim, prepara o seu coração, porque são cenas fortes e histórias fortes, mas que devem ser contadas com muito respeito, não é fazendo sensacionalismo em torno da tragédia alheia, mas é usando o esclarecimento, a informação correta do que está acontecendo para sensibilizar as pessoas. Lembrando que é justamente agora que as grandes mídias estão parando de falar da catástrofe que eles mais precisam da nossa ajuda, porque quando a coisa acontece, é igual luto. Quando recebe a notícia de morte, todo mundo vai lá consolar, manda uma mensagem, comparece ao sepultamento, os que são católicos vão também para a missa de sétimo dia, mas passou ali uma semana da morte da pessoa, o enlutado fica muitas vezes solitário, porque todos aqueles que vieram dar os sentimentos desaparecem. E é esse momento pós-morte, quem já perdeu um ente querido sabe do que eu estou falando, é que a pessoa precisa de mais solidariedade, que é o momento de abrir o guarda-roupa, tirar as roupas do morto, é o momento de mexer com inventário, com documentação, de reorganizar a vida, e aí todo mundo sumiu. A mesma coisa com as tragédias. Quando a mídia está ali bombando sobre aquele tema, todo mundo quer enviar donativo, colchão, quer aparecer no vídeo, mas depois que a coisa arrefece, aí os políticos somem, os ditos cidadãos de bem também somem. Esse não é o caso de todos. Há muita gente ainda solidária ajudando. Por favor, não se sinta ofendido se você não está dentro dessa descrição. Mas isso não impede a realidade que muitos acabam tocando a sua vida e precisam ser lembrados da necessidade do seu irmão. Então eu vou começar já mostrando para você algumas fotos que eu tirei ali. Essa aí, por exemplo, me marcou muito. É apenas uma história dentre muitas que eu testemunhei. Eu entrevistei várias pessoas, fui a vários pontos de queda ali, e um amigo meu tirou uma foto. Eu estou lá no fundo com a roupa da ADRA, como se fosse um jaleco, né? Esse que está em cima, verde, é o símbolo da ADRA. E tem
um amigo me filmando, e ali atrás de mim está uma casa que foi também, assim, desabou com a queda sabe, de toda a terra e pedra que veio. E aqui do lado, nós temos uma outra casa, a casa dessa senhora. Eu estou colocando o nome dela e o rosto dela porque ela autorizou, tanto ela como a filha, a quem eu entrevistei direto para a TV Novo Tempo. O nome dessa nossa irmã é Maria Helena. Eu estou orando com ela nesse momento, e atrás de mim ali, o que vocês estão vendo, aquela parede verde lá, parece uma tinta vermelha, ali era a sala da casa dela. Se você olhar dentro daquela porta, era possível ver ainda a cama de alguém que morava naquela família, talvez dela mesma ou de algum neto, e a cama ainda estava com um lençol revirado. A Defesa Civil isolou a casa dela, ninguém pode entrar lá mais porque está com risco de desabamento, a do lado desabou, e essa senhora perdeu de uma só vez 17 membros de sua família. Eu repito, eu só coloquei o rosto dela e o nome dela porque ela autorizou, e a filha também. Senão nem colocaria o nome dela. Contaria até a história sem dizer com quem foi. Mas eu agradeço a dona Maria Helena, bem como a Renata, sua filha, por permitirem nós colocarmos o nome delas e da família, porque aí você vê que a tragédia começa a ter rosto. Porque você gera uma sensibilização ao falar X pessoas morreram, mas quando você mostra um rosto, um depoimento, a coisa fica mais forte. E para você é chocante. Imagina só, perder 17 membros da sua família de uma só vez. Nós estamos ajudando a família, inclusive parte do funeral também foi ajudado ali, outros funerais também foram ajudados pela ADRA. A ADRA é uma agência internacional que eu confio, eu já trabalho com a ADRA há vários anos, e ela existe no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, não. Nós estamos ajudando agora a ADRA Minas Gerais, a regional de Minas. Mas você tem ADRA também na África, em vários países da África, da Europa, da Ásia. Então, quando tem tsunami, por exemplo, o Brasil não tem esses problemas, terremoto, guerra, a ADRA está ali, junto com outras organizações, como Médicos Sem Fronteira, como a Cruz Vermelha. Então tá, Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, e a ADRA está lá também. E a ADRA estava ali na tragédia. Vou mostrar para você o que o Bíblia Comentada está fazendo juntamente com a ADRA. Nós, inclusive, queremos juntar forças para ajudar a reconstrução de algumas casas. Mas, por enquanto, o que nós estamos fazendo é isso aqui, olha. Isso aqui foi no próprio sábado que eu estava lá. Então, eu tenho uma boa e uma má notícia para dar para vocês, entre tantas tragédias. A boa notícia é que a ADRA já está fazendo o cadastro das famílias e distribuindo cartões com o Vale Compras. Aí é um grupo de famílias, várias famílias que estavam no sábado à tarde no salão de uma igreja, e esse pessoal todo de jaleco aqui, jaleco verde, um cinza, são voluntários da ADRA e funcionários da ADRA. Eles estão cadastrando essas famílias. Eu coloquei de propósito uma foto onde as pessoas estão ao fundo, então aí a gente não precisa identificar o rosto de ninguém, porque a gente não tem autorização. Eu coloquei essa outra foto, onde as pessoas estão recebendo o cartão ali, então a pessoa está assim de cabeça baixa, então não dá para visualizar muito o rosto. É uma maneira que eu tenho também de não fazer da tragédia uma espécie de mostruário, sabe? Como se fosse num museu e tá lá várias fotos. São pessoas que também têm a sua dignidade, têm a sua vergonha de estar ali, talvez nunca precisaram, são trabalhadoras. Então, eu tinha que contar o que estava acontecendo, mas protegendo ao máximo a fisionomia daquelas pessoas ou seus nomes, exceto quando eu tenho uma autorização, conforme foi no caso da Maria Helena. Esse é o cartão que a ADRA coloca. Evidentemente que a foto foi tirada cobrindo o nome da pessoa, então as famílias são cadastradas, como vocês viram aqui, tá certo? E um vale compras é dado para essas pessoas, e esse vale compras, então, a pessoa pode usar num supermercado, numa farmácia, porque as necessidades básicas são diferentes. Algumas pessoas têm necessidade, por exemplo, de comprar fralda para a criança, leite para a criança. Outro é comprar eletrodoméstico. E aqui está uma outra foto de um outro lugar onde várias famílias se reuniram ali
recebendo o cartão da Adra depois de terem sido cadastradas, tá certo? Então, a boa notícia que eu tenho para dar para vocês é que na primeira semana da campanha do Bíblia Comentada, eu já avisei para o pessoal quando eu cheguei lá que nós tínhamos recurso para ajudar 30 famílias com os cartões. E agora nós conseguimos, com outras vendas que houve do Bíblia Comentada nesse tempo, mais umas 20 e poucas famílias, tá certo? Então, juntando a semana passada, hoje mesmo já vamos depositar um dinheiro para a Adra. Já está com o dinheiro na conta da Adra. Hoje ou amanhã. Será hoje ou amanhã, porque depende do horário bancário e tudo mais. Então, nós temos, pelo Bíblia Comentada, daquelas famílias que a Adra está ajudando, cerca de 50 já são pelo Bíblia Comentada. Essa é a boa notícia. Mas a má notícia é que esse número ainda está muito pequeno em relação ao que nós ajudamos no Rio Grande do Sul. Eu sei, o mês ainda não acabou, as vendas ainda continuam do Bíblia Comentada, mas assim, não estão tanto como no Rio Grande do Sul. Então quero contar com a sua colaboração. Eu já sou aluno do Bíblia Comentada, então aproveita o mês de março agora para renovar a sua assinatura. Rodrigo, mas minha assinatura vence apenas em junho, não tem problema. Você renova a sua assinatura hoje e ela só vai começar a contar a partir de julho. É simples assim, tá certo? Não é que se você renovar o Bíblia Comentada agora, você vai perder esses meses, não. Você continua tendo esses meses e ela começa a contar a partir da data do vencimento. Você só antecipou a renovação. É muito importante para nós que você renove a assinatura agora em março, porque nós vamos mandar 50% de tudo que a Bíblia Comentada vender lá para Juiz de Fora. 50%. Vamos mandar para eles, como já estamos mandando. Se você não é aluno do Bíblia Comentada, faça uma assinatura. Ou você também pode presentear alguém com uma assinatura nova do Bíblia Comentada. E para incentivar vocês, vou fazer o seguinte, olha, eu não precisaria disso, porque eu acho que só a história da Maria Helena, só a ordem bíblica da solidariedade, só o seu coração entregue a Deus, se você me assiste aqui falar de Bíblia, é porque você interessa pela espiritualidade. Só essas coisas já seriam suficientes para você fazer assinatura e ajudar. Mas, para incentivar, lembra que eu falei que eu tinha algumas camisas de futebol que eu ganhei lá para o Rio Grande do Sul e acabamos não usando porque elas chegaram tarde? Pois é, agora nós vamos usar essas camisas para ajudar o estado de Minas. Eu já sorteei 2 ou 3 camisas, se eu não me engano, de jogador de futebol, e eu tenho essa agora aqui, olha, se você conhece alguém que torce pelo São Paulo, ou você nem torce pelo São Paulo, mas você quer uma camisa dessa para vender, doar, fazer alguma coisa, ela está com a assinatura de vários jogadores, aqui, do São Paulo não, perdão, do Santos, falei errado, viu? Do Santos Futebol Clube, não é do São Paulo não, corrigindo então, é a camisa do Santos. E vários jogadores aqui assinaram, e segunda-feira da semana que vem eu vou sortear essa camisa para aqueles que comprarem o Bíblia Comentada agora no mês de março. Então, se você comprou a partir de 1º de março até segunda-feira da semana que vem, você vai estar concorrendo a essa camisa. Como é que eu compro o Bíblia Comentada? Como é que eu assino a plataforma? Já está aí na descrição do vídeo o link, você pode clicar ali e participar, tá bom? Eu conto com a sua solidariedade. Vamos falar então do nosso estudo de hoje. A mulher na Bíblia. Tempos atrás, eu já havia dado esse argumento e vou pedir licença a você para repeti-lo, caso você já tenha ouvido. Quando Deus criou a mulher na Bíblia, tem uma passagem no livro do Gênesis que muita gente interpreta errado. É quando a Bíblia fala a razão pela qual Deus criou a mulher. Está no livro do Gênesis, capítulo 2, Gênesis, capítulo 2, versículo 18 em diante. Diz assim: O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. A primeira coisa que me chama a atenção nesse versículo de Gênesis 2, 18, é a forma como o verso começa. Não é bom que o homem esteja só. Isso é marcante para mim pelo seguinte: até então, o livro do Gênesis foi marcado pela frase: e viu Deus que isso era bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era muito bom. E antes mesmo do pecado, antes
das consequências do pecado se abaterem sobre a terra, pela primeira vez, Deus fala, não é bom. Ele quebrou aquela sequência de frases e viu Deus que era muito bom e disse Deus, não é bom. Não é bom o quê? Não tinha nem pecado ainda, não tinha morte, não tinha doença, não tinha sofrimento, não tinha frustração. Não é bom que o homem esteja só. Isso é bonito. A mulher veio como uma necessidade da criação, uma necessidade que o homem nem sabia dela, porque não conhecia a mulher. Aí vem a parte que causa frição em muita gente. Farei para ele uma auxiliadora. Então esse verso foi por muito tempo assim colocado por alguns como uma forma de afirmar que a Bíblia é machista, porque a Bíblia chama a mulher de auxiliadora. Veio também como uma forma de misoginia. Muitos usavam a Bíblia para dizer a mulher é inferior ao homem mesmo, a mulher foi criada para ser auxiliadora do homem. Só que na Bíblia em hebraico, a palavra que aparece aqui, auxiliadora, é a palavra Ezer. Ezer, na Bíblia, não é auxiliador no sentido de aquele camarada que vem trazer o cafezinho, que por mais digno que seja o seu trabalho, na hierarquia, na pirâmide hierárquica da empresa, ele está na base. Tá certo? O mais importante na empresa, em termos organizacionais, em termos hierárquicos, é o diretor, é o dono, é o presidente, é o gerente. E abaixo de todos esses, abaixo de todo, está lá o que traz o cafezinho. Ele está abaixo até da secretária. Repito, é um trabalho digno, mas na hierarquia, ele está na base. Então, chamar a mulher de auxiliadora, parece que a mulher está sendo aquela que foi criada só para trazer o cafezinho. Não, a palavra Ezer, em hebraico, significa auxiliador no sentido de ajudador, socorrista, aquele que presta socorro. Tanto é que no livro dos Salmos, em várias passagens, Deus é chamado de Ezer. O salmista Davi, Senhor, tu és o meu auxiliador, o meu Ezer. Ora, se Ezer fosse um termo pejorativo, seria estranho que ele seja aplicado ao próprio Deus. Quando Moisés teve um dos seus filhos, deu-lhe o nome de Eliezer. Eliezer, em hebraico, significa Deus. Eli, meu Deus. Ezer, ajudador. O meu Deus é auxiliador. O meu Deus é ajudador. Então, esse ajudador, como falei, um socorrista, ele tem o mesmo papel de um bombeiro que tira alguém que está afogando no meio da água ou que socorre alguém em meio das chamas. Então, a mulher é aquela que seria a socorrista do homem, a auxiliadora do homem, aquela que completou uma incompletude que o homem já sentia antes mesmo de haver pecado. Era um papel muito nobre. Por isso que quando ela caiu em pecado, primeiro antes de Adão, ela realmente teve um quinhão maior, porque ela era uma espécie de líder que não correspondeu com a parte dela. Então, longe de pensar que a Bíblia coloca a mulher lá embaixo, lembre-se que Deus falou, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. A Bíblia não fala que Deus fez uma mulher que seja inferior a ele, que seja semelhante, em pé de igualdade. Tá bem? Tanto é que, quando fala que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, a imagem de Deus os criou. A mulher também é criada à imagem e semelhança de Deus. Foi o pecado que causou essa distorção. E eu achei interessante que a Laura postou no perfil do Bíblia Comentada um vídeo explicando exatamente isso. Aí alguém escreveu lá no comentário assim, irmã, você só está esquecendo que isso foi antes do pecado, depois do pecado a história é outra. Eu entendi o argumento infeliz dessa pessoa. Ele quis dizer, depois do pecado a história é outra. Antes do pecado a mulher era em pé de igualdade do homem, depois do pecado, Deus falou que ela é sujeitar o marido, então ela tem que ser inferior mesmo. Calma, calma. Lembra que muitas consequências do pecado não significa agora tem que ser assim porque é consequência. Se for desse jeito, a pessoa que escreveu isso não deve ter nenhum maquinário, porque a Bíblia fala que no suor do seu rosto comerás o teu pão. Então, hoje, eu não devo ter pecado ter tecnologia, porque a tecnologia diminui o trabalho braçal. Então, é pecado ter tecnologia, irmão? Concorda comigo? Então, porque Deus decretou que por causa do pecado o homem comeria o pão no suor do rosto dele, então hoje eu não posso ter nada que facilite o meu trabalho. Porque senão eu estou
pecando contra a ordem de Deus que o homem deve comer do pecado do suor do seu sangue. Quando fala que sob dores a mulher daria à luz, então seria pecado aplicar uma anestesia nas mulheres que vão dar à luz, porque elas têm que sofrer dor. E nenhum cristão sensato vai falar uma sandice dessa. Então devemos entender que Deus anunciou as consequências do pecado. E entre as consequências do pecado, não houve apenas a dor de parto, a mulher ser inferiorizada em relação ao homem, o homem ter que comer do fruto do trabalho. Houve também, como consequência do pecado, o sofrimento, a morte, a dor, a terra produzindo cardos e abrolhos. Olha, se isso foi uma ordem de Deus, como é a ordem, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagens de esculturas, se aquilo é uma ordem em pé de igualdade com os 10 mandamentos, então também não posso arrancar nenhum espinho da terra, não posso arrancar nenhuma praga da lavoura, porque Deus falou que depois do pecado a terra deveria produzir espinhos e abrolhos. Então arrancar aquilo ali é desobedecer à ordem de Deus. Não faz sentido uma coisa dessa. Aliviar a dor das pessoas, como eu fiz lá, e a Adra está fazendo, não foi eu sozinho, a Adra junto comigo, né? A gente tem que sempre lembrar que o trabalho é comunitário, não é individual. Como nós fizemos lá em Juiz de Fora, aliviar a dor de quem perdeu tudo também é pecado, porque se eles estão sofrendo, o sofrimento faz parte daquilo que Deus decretou que haveria de acontecer depois do pecado. Então, a gente não pode fazer esse tipo de exegese, tá certo? Agora, já que eu coloquei esse preâmbulo, a Bíblia coloca a mulher sempre como um ser muito forte. Quando a mulher não cumpre o papel dela como mulher de Deus, quando ela procura empoderamento de formas erradas, essa expressão empoderamento da mulher hoje é tão perigosa, não pela sua essência, porque a essência é bíblica, a mulher ela tem o poder que vem de Deus, mas quando a forma, o motivo desse dito empoderamento da mulher vem do jeito que está vindo, ele se torna uma distorção daquilo que Deus queria que a mulher fosse, mesmo numa sociedade de pecado. Então, eu vou mostrar para você agora alguns exemplos de mulheres realmente poderosas, não à luz do que dizem sociólogos ateus ou feministas ateias, antibíblica, mas à luz da palavra de Deus. Eu vou começar com uma mulher, como eu falei, ela é pouco mencionada na Bíblia. Eu quero começar a falar de uma das esposas de Jacó, chamada Lia. A Bíblia fala das esposas de Jacó. E olha como é que a Bíblia começa a falar de cada uma delas. A Bíblia começa assim, olha, que Jacó se apaixonou por uma mulher chamada Raquel. Isso está em Gênesis capítulo 29. Raquel. Só que foi-lhe dada como esposa, por um engano de Labão, uma mulher chamada Lia. E Gênesis 29:16 diz assim: Ora, Labão, sogro de Jacó, tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Vamos falar um pouquinho sobre Lia, essa ilustre desconhecida da Bíblia? Olha o que a Bíblia fala sobre nomes. Nome na Bíblia tem um sentido muito próprio, porque significa algo em relação ao nascimento da pessoa, a um desejo que a família tinha sobre ela, tá certo? E o nome Raquel, Rachel, em hebraico, significa ovelha. Mas Lia, Lea, em hebraico, significa cansada, angustiada, ou até vaca selvagem em árabe. Por que alguém colocaria na filha o nome de ovelha? Bom, faz sentido. Ovelha é um animal mimoso. Então, você quer agradar ele até na época bíblica, até as criancinhas eram chamadas de ovelhinha, em aramaico talitá, onde é o nome Talita, menininha, né, ovelhinha. Então, ovelha, Rachel, e a ovelha era um animal precioso, valioso. Então, o pai colocar na filha o nome de ovelha faz sentido na cultura daquele tempo. Agora, colocar na outra filha o nome de Lea, cansada, fraca. Como eu falei, os nomes eram escolhidos pelo significado deles. Por exemplo, quando a Raquel morre, e ela morre ao dar à luz a um menino, o Jacó falou, esse menino vai chamar Benoni. Benoni quer dizer filho da minha aflição, da minha angústia. Aí alguém falou assim, não, coloca no nome do menino de Benoni. Benoni é muito feio. Coloca outro nome. Benjamim, ou Benjamim em português, filho da minha mão direita. Mas a princípio seria Benoni, filho da minha angústia, porque esse menino,
Ao nascer, a mãe dele morreu. Percebe? Então, o fato de Leia se chamar Leia, eu fico imaginando as circunstâncias do nascimento dela. Ou a mãe dela sofreu muito para dar a luz a ela, ou Leia, que é a menina sempre fraquinha, cansada, enquanto Raquel era bonita, saltitante. E a Bíblia continua dizendo algo mais a respeito disso aqui. Verso 17. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Olha a expressão bíblica. A Raquel era bonita e formosa, não precisa de explicação. Mas Lia ou Léa tinha os olhos sem brilho. O que significa essa expressão idiomática da Bíblia? Olhos sem brilho. Eu vou mostrar para você aqui uma coisa interessante. Olha o olho dessa menina beduína. Veja como é que ela, até hoje, as beduínas fazem contornos de maquiagem muito forte nos olhos. O olho é a parte que mais chama atenção no corpo de uma mulher, na cultura do Oriente Médio. Tanto é que no Cânticos Rabá, que é um comentário judaico antigo do livro de Cantares, está assim. O Rabino Levi disse, se os olhos de uma noiva são feios, o seu corpo requer exame. Mas se os seus olhos são atraentes, seu corpo não precisa ser examinado. Olha que ponto que eles chegavam. Por que eles diziam isso? Eu vou mostrar para você. Olha, lembra que as mulheres beduínas, elas geralmente ficavam com o rosto aqui. E esse povo do passado eram nômades, povo do deserto, como os beduínos. Aliás, os beduínos herdam a sua cultura dos patriarcas antigos. Olha até hoje como é que é o olho de uma beduína atrás do véu. Olha como é que ela olha com um olhar assim provocante. Vocês estão percebendo? Um olhar provocante. Olha os olhos dela bem delineados, verdes. E aí, havia duas explicações com relação ao olho. Se uma mulher tinha um olho bonito, atraente, ela era uma mulher linda, uma mulher de respeito. Agora, se ela tinha olhos que eram considerados feios, além de ser tratada como uma mulher feia, havia um agravante aqui. Ela também podia ser tratada como uma mulher que trazia mau agouro para casa. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas estatuetas sumerianas, mesopotâmicas, e nota como é que elas têm um olho grandão, azul, tá vendo? Bem forte. Por quê? Em textos antigos, os olhos humanos e de deuses são frequentemente descritos como ígneos ou brilhantes. E quando uma pessoa estava fraca, por exemplo, ela tinha os olhos fracos. Então acreditava-se na época que uma pessoa de olhos fracos, além de ser uma pessoa feia, é uma pessoa que trazia mau agouro na família. Aí, agora, dentro desse contexto, imagina duas situações. Você vai ler a história das duas, e Raquel sempre a preferida de Jacó, e Lia sempre a preterida. E não somente isso. Olha o que a Bíblia fala, verso 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. E cada vez que Lia ganhava um bebê, Raquel acusava Lia da desgraça sobre sua própria vida. Então, além de ser uma mulher que foi preterida pelo marido, desamada, a Lia ainda aguentava a acusação da sua irmã de que ela era a culpa do que estava acontecendo na vida de sua irmã. E ela foi perseverante ali, sofrendo calada, tendo um filho após o outro. E olha que interessante. Lia foi a mãe da maior parte dos filhos de Jacó e das tribos de Jacó. E no final da sua vida, é curioso que, embora Jacó a desprezasse praticamente toda a história do Gênesis, ela sempre era preterida, no final da sua vida, foi Lia e não Raquel que foi sepultada ao lado de Jacó no mausoléu dos patriarcas que está hoje em Marpelá. Curioso isso, né? Eu estou mostrando essa história porque ela talvez se identifica com muitas pessoas, seja você mulher ou homem, que está sempre sofrendo porque você é preterido, não se sente amado, e ainda é colocado como a culpa do que aconteceu com o outro. Quantas filhas sofrem hoje com a mãe dizendo: a minha desgraça aconteceu quando eu engravidei de você? Isso é dito às vezes direto, às vezes de maneira velada. Se você é uma pessoa assim ou conhece alguém nessa situação, lembra da história de Lia? Ela pode ter sentido tudo isso que você está sentindo,
mas Deus a honrou no final da sua vida. E o nome dela está registrado na história. Ela é uma das matriarcas do povo de Israel. A outra história que eu queria contar também de mulheres pouco conhecidas, ela já sai do Gênesis e vai para o livro do Êxodo. Êxodo capítulo 1, versículo 15. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Qual a ordem que Faraó deu? Quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. Eu coloco uma imagem aqui. Para mim, Sifrá e Puá são os exemplos antigos daquilo que nós chamaríamos de desobediência civil e me faz lembrar de Martin Luther King Jr. Martin Luther King foi o maior revolucionário cristão da história, que fez uma revolução sem tiro, sem violência. Ele mesmo foi vítima da revolução que ele fez. Foi um mártir. Era o problema dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. E quando, por exemplo, o governo falou que os negros não podiam sentar à frente, junto com o branco no ônibus, Martin Luther King não propôs um quebra-quebra dos ônibus, queimar pneu em praça pública, não. É mesmo? Então vamos parar de andar de ônibus. Não vamos obedecer, mas vamos propor uma desobediência civil civilizada. Vamos em marcha até Washington, D.C., vamos a pé. Que os brancos andem nos ônibus. Quando as companhias de ônibus começaram a ver queda no dinheiro, que agora tinha menos gente pegando ônibus, a maioria era negra, eles mesmos pediram, os brancos pediram para mudar a regra. E no passado, um exemplo muito claro de desobediência civil foi dessas duas mulheres, porque Faraó ordenou, quando vocês virem as mulheres grávidas, vocês vão matar os meninos. É interessante que existe uma expressão, duas expressões idiomáticas na Bíblia aqui, que me ajudam a entender um pouco a época. Por exemplo, olha o que diz aqui, quando vocês servirem de parteiras às mulheres hebreias, assim está na minha tradução em português, mas no hebraico não está assim, está assim, quando vocês virem uma ovnaim, as mulheres na ovnaim, o que é ovnaim? Ovnaim, ever, é pedra, em hebraico. Ovnaim são duas pedras. E esse nome Ovnaim é dado para pedras que você faz pote de barro. Sabe o oleiro? Tem até aquela música, eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. O oleiro, quando ele faz o barro, eu vou mostrar a você como é que é o esquema no Egito. Aqui está uma estatueta egípcia, que está no museu, no British Museum, agora não lembro se é no British ou no Metropolitan, num dos dois que está essa estatueta, você tem um homem fazendo um vaso de barro. Essa estatueta data de pelo menos 3.700 anos de idade. E aqui você tem um camarada fazendo barro e você vê que abaixo do vaso de oleiro você tem uma roda. Essa roda geralmente era de pedra. E eles tinham duas rodas de pedra, geralmente. Por isso que está no dual duas rodas. Vou mostrar para vocês uma peça de oleiro. Era uma pedra redonda em cima. Estão vendo que parece uma mesa? E a mesa tem uma haste e ela era ligada a uma outra pedra embaixo. Aqui está de madeira, mas às vezes era outra pedra. E como é que fazia? O sujeito, isso na época faraônica, até hoje não é diferente em alguns lugares do mundo, ele, com aquela pedra de baixo, ele ia passando o pé. Ele ia passando o pé. Ela ia girando rápido, ela girava, então, aquela haste, a haste girava a pedra de cima, e aqui ele vai modelando o vaso de barro que ele está fazendo. Havia situações também que você tinha duas pedras, uma junto com a outra, e você ia com a mão fazendo esse trabalho. Às vezes com o pé, às vezes com a mão. E isso lembrava, na cultura egípcia, o deus Hunum. Está vendo o deus Hunum? Você perceba que o deus Hunum é o deus oleiro. E ele está com um pé rodando uma pedra. Olha lá, o pé esquerdo dele. Está vendo? Ele está rodando uma pedra. E a pedra de cima, com a haste, está o homem, feito do pó da terra. Como se o homem fosse um barro que era modelado pela divindade.
Eu acredito que o Egito, tendo essa tradição do homem feito do pó da terra, do barro, era uma forma egípcia de contar a mesma história que o Gênesis conta, ou seja, tanto o Egito como o Gênesis estão remetendo a uma tradição que veio desde Adão. Adão contou para os seus filhos e filhos dos seus filhos que ele foi feito do pó da terra. E essa história, então, foi passada de pai para filho, e daí, quando o paganismo distorceu a verdade, ele pegava coisas da verdade. Então, no paganismo, o Criador já não era mais o Senhor Deus Todo-Poderoso do Gênesis, mas era o Deus Hunum. Então, Hunum, ele também faz o homem do pó da terra, do barro. Então, a expressão, quando vocês virem mulheres na roda de oleiro, nas pedras de oleiro, significa uma expressão idiomática do egípcio, passada para o hebraico, as mulheres que estão em trabalho de parto. Mas essas mulheres, diz que elas não deixaram viver, diz assim, as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhe havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. No hebraico é mais forte, tá assim, elas fizeram viver os meninos. E essas mulheres, eu acho que elas fizeram um trabalho que elas arriscaram a própria vida delas. Tanto é que o nome delas passou para o livro do Êxodo. Significa que elas se tornaram mulheres conhecidas. Muitas vezes na Bíblia, as mulheres não tinham seu nome divulgado. Quando tinha, era uma situação inusitada, importante. O fato do nome das duas parteiras estar aqui significa que elas foram fiéis a Deus. E mais, havia milhares de hebreus no Egito. Eu duvido que só tinha duas parteiras hebreias. Com certeza havia mais parteiras. Mas só duas tiveram a coragem de fazer a desobediência civil. Curioso isso, hein? Por que não há mais parteiras mencionadas aqui? Talvez outras parteiras hebreias mataram as crianças como ordenou o faraó. Essas tiveram a coragem de ser a minoria que, conforme a Bíblia diz, elas temeram a Deus. Eu sei que muita gente tem medo do poder público, tem medo do que vai acontecer com o nome dele, tem medo de perder a reputação, e não há nenhum problema nisso. O medo, na dose correta, é o que me protege de ser morto por uma cobra que está dentro de um buraco. Eu não vou enfiar a mão aí, eu não sei o que tem lá dentro. O medo, enquanto prudência, é bem-vindo. Agora, o medo, enquanto covardia, é pecado. Por isso que, ao mesmo tempo que a Bíblia fala temei ao Senhor, prudência, reverência, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, prudência, reverência. Mas a mesma Bíblia diz que do lado de fora da Nova Jerusalém ficarão os covardes. A mesma Bíblia diz que no amor não existe o medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Então há dois tipos de medo. Há o temor, que seria aquele medo equilibrado, coerente, lúcido, o respeito a Deus, temer a Deus e dar-lhe glória. E existe o medo da covardia. Eu não quero me queimar, eu tenho medo de perder meu emprego, aí eu vou me sujeitar ao que todo mundo diz, mesmo está errado. Antes importa, diz a Bíblia, temer a Deus do que temer aos homens. Por isso que eu espero que você aprenda com essas duas mulheres que tiveram a coragem de ficar firmes pelo lado de Deus. E já que eu estou falando da história dessas duas hebreias, de Puá e Sifrá, deixa eu falar de uma mulher que tem a história dela pertinho aí. Joquebede. Joquebede, ela escondeu o filho dela. Talvez Puá e Sifrá ajudaram no nascimento de Moisés. Pode ser? Eu não sei. Porque a Bíblia fala que quando o faraó percebeu que as mulheres não estavam obedecendo a ele, aí diz que o faraó, então, e elas foram sinceras com o faraó, diz que, olha, e as mulheres hebreias não são como as hebreias, são vigorosas, e tudo, as parteiras responderam ao faraó, né? E dão à luz antes que a parteira chegue. Elas até, assim, não contaram toda a verdade para ele. Então o faraó deu uma ordem a todo o seu povo, dizendo, joguem no rio Nilo todos os meninos que nasceram. Ou seja, já que vocês estão poupando alguns e estão tentando me enrolar aqui, e antes que você fale, elas mentiram, Deus premiou a mentira, Rodrigo. Existe a mentira que você conta para ganhar benefício e aquela situação que é eticamente aceitável. Por exemplo, quando Anne Frank foi escondida num falso fundo de uma casa
lá na Holanda, eles estavam, de certa forma, faltando com a verdade, com os nazistas, porque os nazistas passavam lá e falavam assim, quantos estão nessa casa? A nossa família. Mas Anne Frank estava escondida lá. Então, cuidado para não confundir. Esse tipo de ocultação da verdade em situações tensas com aquela mentira ética que a Bíblia não aceita de maneira nenhuma, que fala que o diabo é o pai da mentira. Tá certo? Mas é diferente daquela pessoa que esconde judeus na sua casa para que os nazistas não os levem. Então, quando as mulheres falam, a gente chega lá, as mulheres já nasceram, elas não foram covardes, não usaram de mentira para ganhar ponto, para ganhar dinheiro, elas estavam escondendo as crianças que estavam nascendo. Aí Faraó, então já que algumas crianças nasceram, manda matar todo mundo. E aí veio Joquebede, a mãe de Moisés, e esconde Moisés. Assim como Raabe escondeu os espias também. Os espias hebreus que foram lá para sua casa em Jericó. E Joquebede também merece o nosso aplauso, tanto ela como essas mulheres, porque o fato de Joquebede e essas mulheres enfrentarem a fúria de Faraó é algo muito sério. Eu vou contar para você o que a Bíblia não conta, mas eu descubro pela arqueologia. Como era severo o Faraó do Egito e como era um risco muito grande você desobedecer Faraó. Desobedecer Faraó era pior do que você desobedecer um juiz hoje do Supremo Tribunal Federal. Era muito mais sério. Muito mais sério. Eu vou explicar a você por quê. Olha essa foto aqui. Esse aqui é o Faraó, tá certo? E ele está segurando na mão, ele está diante do deus Amon. Na verdade, é uma figura feminina, mas ela tem na cabeça as penas do deus Amon, que era o principal deus para cuidar dos faraós, era o deus Amon. Mas ele está diante de Amon, colocando em sua mão uma mulher sentada. Estão vendo? Ela tem uma pena na cabeça. Essa é a deusa Maat, a deusa do equilíbrio. Alguns traduzem deusa da justiça, mas ela seria melhor a deusa do equilíbrio. Os egípcios acreditavam que tudo é em duplo. Tinha o Alto Egito e o Baixo Egito. O reino do norte e o reino do sul. A coroa branca e a coroa vermelha. O Egito era chamado o faraó era chamado o Senhor das Duas Terras. Então tudo para eles era duplo. Luz e trevas, água e terra, tudo vinha aos pares. Aos pares. Até o modo dos egípcios contarem a criação era aos pares. Então, quem provocava o equilíbrio entre os pares opostos, que luz e trevas, noite e dia, quem mantinha o equilíbrio era Maat. E quem era o representante de Maat na Terra? Faraó. Então, desobedecer Faraó não era só desobedecer Faraó. Você estava desobedecendo Faraó e provocando desequilíbrio. Um desequilíbrio que podia trazer tempestade, podia trazer desgraças, pragas sobre o Egito. Então, a pessoa que desafiava o Faraó, ela não seria punida só por Faraó. Se ela fosse descoberta, ela seria punida por toda a sociedade. É como se falasse assim, olha, por sua culpa, todos sofremos. Então, não era só Faraó que ia perseguir essa mulher. Eram todos que estavam imersos naquela cultura. Talvez até famílias de hebreus. Então, não foi tão simples para Joquebede esconder o seu filho. E o que podia acontecer com ela? Olha aqui. Uma das punições que Faraó tinha, havia vários graus de punição, poderia ser, estão vendo esse rapaz apanhando em público? Havia muitos castigos públicos, como açoites, torturas, mutilações. A pessoa podia ter o seu nariz arrancado em público. O Código de Hammurabi falava isso. A mulher adulta, por exemplo, o nariz dela podia ser cortado em público. Eles podiam cortar as orelhas da pessoa em público, podiam cortar as mãos. Olha essa flagelação aqui, num túmulo de Saqqara, várias pessoas e tudo em público. Então tinha a humilhação e a tortura em público. Estão vendo isso aí? Uma mão. O esqueleto de uma mão. E não somente de uma mão, eles encontraram várias mãos. Vou mostrar para vocês uma outra foto aqui. Essa foto foi colorida para facilitar a visualização. Estão vendo? São mãos com esqueleto de mãos. Várias mãos foram encontradas no cemitério egípcio. Por que só as mãos? Bom, os próprios egípcios explicam a razão. Aqui você tem a cena de um túmulo, onde um sujeito está com uma pilha de mãos, contando a pilha de mãos, e o outro atrás, com uma espécie de contador, está fazendo um relato de quantas mãos foram decepadas a mando de Faraó. Então, a Joquebede podia ter a sua mão decepada publicamente,
ela podia ter o nariz cortado em público e ela podia ser morta em público, ela podia apanhar em público, ela podia ser morta em público. Tanto é que nós temos um texto que eu vou ler para vocês, de um faraó egípcio. Esse aqui é a instrução que foi dada ao faraó Mericare. E a instrução diz assim: faça justiça e então você perdurará na terra. Acalme o que chora, não oprima a viúva, não expulse nenhum homem da sua propriedade, da propriedade do seu pai, não reduza os nobres em seus bens, mas cuidado para não punir injustamente. Não mate, isso não lhe serve. Castigue com açoites, com detenção. Assim a terra estará bem ordenada, equilibrada. Lembra que eu falei do deus Maat? Agora veja bem. Exceto o rebelde, cujos planos foram descobertos. Pois Deus conhece os traidores, Deus castiga os rebeldes com sangue. Então, essa parte aqui me chama atenção, porque o faraó Mericare foi instruído no livro de sabedoria a agir com cautela em todas as suas punições, exceto no rebelde contra o equilíbrio cósmico. Esse não tem que ter misericórdia. Então vejam os riscos que Sifrá, Puá e Joquebede enfrentaram. Agora veja bem, mesmo enfrentando esse risco, Joquebede teve que fazer algo que muitas mães fizeram e elas são, como um todo, marginalizadas. Ela teve que entregar o seu filho para adoção. Deixa eu colocar isso com muita cautela, porque esse é um assunto da temática feminina que pouco é tratado, especialmente nos círculos cristãos, a não ser para denunciar, para atacar. E se você talvez é um jovem que está até com ódio da sua mãe, porque você descobriu que a sua mãe entregou você para adoção, eu sei que há muitas mulheres que entregam o filho para adoção por covardia, por desamor, eu sei disso. Eu sei que dói ser adotado. Mas eu não posso tomar o todo pela parte. Assim como existem muitas mulheres que entregaram seus filhos por crueldade, por desamor, por covardia, tem mulheres que colocaram o menino no lixo, mas há muitas mulheres também que entregaram seu filho por adoção por desespero, por miséria, por pensar assim, me dói muito me desfazer do meu filho, mas eu prefiro o meu filho longe de mim, vivendo, a ter o meu filho junto comigo passando fome. Eu sei que você, na raiva, não, isso não é justo, não. Eu preferia passar fome com minha mãe, ela me entregou para outra família. As que são mães que estão me assistindo, talvez entendam melhor a dor de algumas, porque você consegue imaginar como seria horrível para você ficar sem o seu filho. Então não estou agora passando pano para aquelas que fizeram isso por crueldade. Mas vamos ter também misericórdia daquelas que talvez entregaram o seu filho porque era a única saída que elas tiveram. Joquebede, quando colocou Moisés no cestinho ali de junco, junto ao rio Nilo, e vinha Miriam olhando de longe, e ela sabia, ela colocou de propósito, ela sabia que poucos metros ali, a filha do faraó estava se banhando. Ela colocou ali, segundo a Bíblia, ela colocou no cesto de vime um pouco de betume para que a água não entrasse naquele cesto, que era um pequeno barquinho. E por que ela fez aquele cesto de vime, ou melhor, de juncos? Porque o junco, que é a mesma planta do papiro, na cultura da época, exalava um cheiro que espantava crocodilos e hipopótamos. E havia às margens do rio hipopótamos e crocodilos, de modo que seria perigoso para a criança ficar ali. Então ela colocou aquilo na esperança, ingênua, mas era a esperança que ela tinha, que aquilo espantasse os crocodilos e a filha de Faraó pudesse pegar aquela criança, se compadecer dela e criar um menino, como de fato aconteceu quando a filha de Faraó cria Moisés no palácio. Eu imagino a angústia dela como mãe, esperando a notícia de Miriam. Então não vamos julgar o que nós não conhecemos. Vamos ter mais misericórdia e menos julgamento. Sim, eu continuarei denunciando o abandono, continuarei denunciando a prostituição, eu continuarei denunciando os crimes, mas às vezes a mulher que se prostitui, ela não está fazendo aquilo por safadeza ou mau caratismo. Às vezes a prostituição dela hoje é fruto do que ela sofreu na infância, que graças a Deus você que está na igreja nunca passou. Às vezes aquela mulher que entregou a criança, entregou no desespero
que era a última coisa que ela tinha antes que a criança morresse de fome. Então, não estou falando para a gente baixar a guarda moral da igreja ou a ética cristã. O que é pecado deve ser denunciado. Mas cuidado, que no mundo de pecados, há pecadores que precisam ser amados, resgatados. Foi isso que Jesus fez. Ele veio salvar o que havia perdido, porque os sãos não precisam de médico. Vamos amar mais, não tolerar erros, mas saber diferenciar aquela velha frase onde diz: Deus odeia o pecado, mas consegue amar o pecador e se interessar para resgatá-lo. E vamos aprender com histórias como dessas mulheres. A rejeitada Lia, as audaciosas Sifrá, Puá e Joquebede, que muito antes de Martin Luther King Jr. já haviam tido uma desobediência civil equilibrada e que gerou coisas boas para a história do cristianismo. Aliás, a história dos hebreus primeiro e dos cristãos depois teve outro capítulo graças a essas mulheres. Que Deus abençoe sua vida e lembre-se, semana que vem eu conto com a sua colaboração, eu vou sortear, corrigindo, não é camisa do São Paulo, é camisa do Santos Futebol Clube, assinada pelos jogadores, essa aqui pode ser sua. Então assine a plataforma Bíblia Comentada essa semana, você vai estar colaborando com as vítimas lá de Minas Gerais, e semana que vem eu vou atualizar para vocês quantas famílias mais nós conseguimos ajudar. Até agora estamos com 50 e poucas famílias que estamos ajudando, e outros recursos que serão muito bem-vindos através da ADRA, que é uma agência humanitária séria que está trabalhando no local, sempre em parceria conosco. Deus abençoe sua vida, o link do Bíblia Comentada está aqui, sorteio semana que vem, entre aqueles que assinarem a plataforma Bíblia Comentada, desde o início do mês até segunda-feira da semana que vem. Um grande abraço, beijo no coração, fiquem com Jesus.